Acompanhe conosco Minutos de Espiritismo, sob o comando de Sérgio Vanderlei, aqui na Rádio Brasil Espírita. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Minutos de Espiritismo. É hora de tirar suas dúvidas, é hora de trazer aí um esclarecimento, uma palavrinha, procurar da maneira mais simples possível, né? Trazer aí esse esclarecimento para cada um de vocês. Vocês enviam um e-mail para a gente, né? O e-mail amorperdãoefé@gmail.com, ou então entra na área de mensagens do site da Rádio Brasil Espírita, coloca lá perguntinha para o Minutos de Espiritismo, coloca a perguntinha e a gente sempre responde. Hoje é quarta-feira, então eu lembro que 9h30, por volta de 9h30 da noite, tem aquele nosso programa Praticando o Evangelho. É bem interessante, vale a pena acompanhar. Bota o despertador aí para tocar quando for 9h20 da noite. Bota o despertador para tocar, para você lembrar de sintonizar na Rádio Brasil Espírita, né? De se conectar aí na Rádio Brasil Espírita para ouvir o nosso programa. Tem a fluidificação da água, tem o estudo do Evangelho, tem sempre uma historinha bem interessante no começo do programa, que vale a pena você assistir aí. E logo depois do programa, acaba por volta de 10h15, 10h20 da noite, a gente fica online no Skype, tá? Aquele programinha Skype para um atendimento fraterno. É um momento que você aí, que quer conversar, que quer desabafar, que quer compartilhar uma experiência, quer contar uma coisa que tenha acontecido, uma coisa boa, ou uma coisa que não tenha sido tão boa assim, né? Que quiser conversar, pode, através do Skype. A gente fica de 10h20, mais ou menos, até meia-noite, ouvindo você. É uma conversa particular, não vai ser divulgada, não vai ser nada disso, tá? Uma conversa individual, onde você vai encontrar aí um ouvido para lhe escutar, tá certo? Então você adiciona no Skype RBE, de Rádio Brasil Espírita, né? RBE, atendimento fraterno, tudo junto. RBE, atendimento fraterno. Adiciona lá e vamos conversar, né? Depois do programa. Tá legal? Vamos ao tema de hoje. Há quem retorne antes do tempo? É muito comum essa pergunta, né? A pessoa, um parente que se foi, que desencarnou, e aí vem sempre aquela história, né? A pessoa fala assim: se morreu é porque estava na hora, é porque tinha que ser. Quando chega a hora, não tem jeito. Ninguém retorna antes do tempo. Bom, será? Será? Olha, a gente aqui, encarnados que somos, para o nosso aprendizado, nos é dada a oportunidade de conhecer os opostos, da gente aprender pelos opostos. Então, como? O que é? Luz é quando é o contrário da escuridão. Se existe a escuridão, existe a luz também. Então, eu tenho esses parâmetros, né? O dia com a noite, a luz com a escuridão, e assim vai. Eu sempre tenho o bem com o mal, então eu vou entender o que é cada coisa para eu poder valorizar, né? Eu valorizar o bem, porque o mal não é legal. Então, conhecendo bem, eu vou dar mais valor a isso. Então, aqui nesse planeta, a gente tem essa oportunidade de aprender por intermédio das comparações dos opostos, dos inversos. Então, vamos lá.
Quando é dito assim, há quem retorne antes do tempo, a pessoa desencarnar antes do tempo. Há quem retorne depois do tempo, depois de quando estava programado. Bom, para quem conhece um pouquinho mais da doutrina espírita, existe uma coisa chamada moratória. Moratória é o quê? É a oportunidade que é dada a alguns encarnados, alguns não, a vários encarnados, de continuarem vivos. Existe uma agenda, entre aspas, né? Planejando, a hora do desencarne vai ser tal. Mas aquela pessoa ela é tão boa, ela faz o bem, ajuda, auxilia, e é dada a oportunidade dela continuar por mais um tempo, e por mais um tempo, e por mais um tempo. O Chico Xavier, por exemplo, ele teve, se não me engano, 5 moratórias. Não me lembro se foram 5 ou se foram 7 moratórias. Foram 5 moratórias. Ou seja, ele estava numa programação inicial para desencarnar antes, foi dada a oportunidade dele continuar. Vamos lá, você está fazendo bem, está trabalhando bem, está fazendo tudo direito, continua aí, Chico. Aí quando chegou a segunda, Chico, vamos lá, continua, e continua, e continua. Quando chegou na quinta, aí é que, não, Chico, já chegou, já deu aí a conta. Está na hora de desencarnar, porque você tem agora que continuar a sua missão lá do outro lado. Então, vamos responder a pergunta. Há quem retorne antes do tempo? Há quem retorne depois do tempo? Há. Então, também há quem retorne antes do tempo. Se torna muito simples isso. Ah, como é que eu retorno antes do tempo? Para de cuidar da sua saúde para ver. Para de se alimentar. Passa a viver uma vida desregada aí no álcool, no fumo, dormindo tarde, vai para a gandaia, vai para a night todo dia, segunda-feira, quarta, quinta, sexta. Nada contra quem vai para a night, né? Quem vai para curtir a noite. Na sexta, no sábado, tendo um controle, tendo um equilíbrio, tendo moderação, tudo bem. Mas aí aquela pessoa tem uma vida desregada. Faz um monte de coisa sem pensar nas consequências. Não cuida da sua saúde. E aí na hora que desencarna, morreu na hora, que estava na hora mesmo. Não. Morreu porque não se cuidou. Poderia ter vivido muito mais. Como não? É claro que poderia ter vivido muito mais. Você aí que está nos ouvindo, você está se cuidando para viver mais? Você tem a sua disciplina? Espera aí, deixa eu cuidar disso, deixa eu fazer aqui um exercício. Não fazer um exercício para ficar mais forte, mas fazer uma caminhada, cuidar da saúde, cuidar da alimentação. E aí? Aí na hora que desencarna, é porque estava na hora. Não. É porque foi antes. Poderia ter ficado muito mais tempo. É meio puxão de orelha. Vale para mim também. Como não? Vale para mim, vale para todos nós que aqui estamos. Porque se não fosse assim, para que a gente iria se empenhar em viver? Para que a gente iria se empenhar em cuidar da saúde, em fazer os exames de rotina no médico, em se tratar? Por que hoje em dia a média de vida, né, ela fica em torno aí de 60 anos, mais ou menos? E no século passado, vamos falar século passado, início do século passado, tá? Final de 1800, 1900, na Inglaterra, sabe qual era a média de vida, a expectativa de vida de um cidadão na Inglaterra? 36 anos. É difícil, né? A gente até acredita, caramba, 36 anos, então quem tinha 30 anos já era considerado um velho, um ancião, quase isso. Por quê?
não se tratavam, não se cuidavam, não se alimentavam. Tem gente que hoje quer se alimentar do jeito que era naquela época. Aí na hora que desencarna, estava na hora. Não, é porque não se cuidou. Então, gente, está aí o convite. É lógico que na hora que está lá, né, você está lá no funeral, está lá no cemitério, o enterro, a pessoa chorando, né? Ah, meu Deus! Aí a pessoa chega e fala assim, não, se ele foi é porque tinha que ir. Por favor, não vai você chegar lá para a viúva, né, a viúva e falar, não, foi antes da hora, é porque esse cara aprontou, não se cuidou, também agora, ó, toma, foi... Por favor, gente, não vai fazer isso no cemitério, tá? Pelo amor de Deus, deixa a viúva se conformar, deixa ela assimilar, senão você vai ser expulso a tapa lá no cemitério, no enterro lá daquela pessoa. Mas, passando o tempo, foi antes da hora sim, não se cuidou. E tem aqueles casos também que vai realmente naquela hora programada. Perfeito. Então, vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte direitinho, porque cada um de nós aqui, temos uma missão muito importante. Temos a oportunidade de compartilhar, de conversar, de auxiliar. Ah, Sérgio, mas eu sou sozinho, não tenho nada, não tem ninguém. Você está na internet aí, você pode conhecer várias pessoas. Se você usa o Facebook, você pode compartilhar o Minutos de Espiritismo, você pode compartilhar o site da Rádio Brasil Espírita. E sem você notar, quem sabe você não esteja fazendo bem a uma outra pessoa. Lembra do Emmanuel falando? Uma das melhores formas de você ajudar o Espiritismo é ajudando na sua divulgação. Ah, Sérgio, eu não sei falar isso que você está falando, mas você sabe clicar em compartilhar. Você já está cumprindo um papel importante. Você já está dando oportunidade a alguém de praticar o bem, de aprender, de assimilar, de encontrar o Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Né? Já refletiu sobre isso? Então, a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai auxiliando, vai praticando bem, vai plantando boas sementes para que venhamos a colher bons frutos lá na frente. Tá certo? Sendo assim, vamos finalizar o programa de hoje, lembrando novamente que hoje, quarta-feira, 9h30, tem lá o programa Praticando o Evangelho, vai de 9h30 até umas 10h15 aproximadamente. Esse programa tem reprise na sexta-feira, mesmo horário, 9h30 da noite. Mas na quarta-feira, quando encerra o programa, a gente abre o Skype, aquele programinha que dá para conversar, né? Abre o Skype, você adiciona lá, RBE-atendimento fraterno. Vou repetir, RBE-atendimento fraterno, tudo junto, tá? Adiciona ali e vamos conversar, você pode desabafar, se você quiser conversar sobre outro assunto, não necessariamente sendo espiritismo, também está tranquilo, não tem problema nenhum, é a hora da gente escutar, da gente trocar uma ideia, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!